antigo território dos índios Paiaguá. Possui aproximadamente 20 quilômetros de raio. O nome foi dado em homenagem aos pássaros nativos dessa terra. Esse é o condado de Tuiuiu. Você gostaria de um trabalhinho extra? Buscar uma encomenda para mim. Gostaria de me candidatar ao emprego. Tony! Fala, mestre! Tony! 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 Ela já estava. Ela é gorda. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. O meu convidado deste bloco recentemente concluiu seu primeiro curta-metragem, Condado de Tuiuiu. Eu recebo com muita alegria o cineasta Steve. Seja bem-vindo, Steve. Que bom receber você aqui no nosso programa, viu? Obrigado, Márcio. É um privilégio para mim estar aqui e poder contar um pouco mais para um pouco mais de pessoas assim, a história do Condado, né? Que é muito importante para mim. Condado de Tuiuiu. O que quer dizer? Bom, na verdade, eu tive a oportunidade de montar essa história e sabia que eu ia ter como locação um cerco rural. E chácara era muito simples, fazenda era muito rural, então eu tive que dar um tom mais elegante e foi a escolha do Condado, né? Do Condado. É. De Tuiuiu, por que Tuiuiu? Tuiuiu porque o Condado, na verdade, ele está na divisa de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. E o tuiuiu é um pássaro típico ali do Pantanal. Então eu achei que ele tinha assim uma presença exótica e forte o suficiente para dar destaque. Representa bem o Condado. Representa bem o Condado. Um lugar cheio de gente esquisita, assim como o pássaro, né? Que legal, cara. O que você quis resgatar da década de 70 nesse filme, Steve? A década de 70, ela tem me acompanhado no começo da minha carreira, porque eu tenho muito interesse pelos tempos ali da discoteca, né? Eu falo de 70, mas é 60 também, e eu acho que a discoteca, do que eu vejo, né, foi uma época muito viva, muito feliz, muito colorida, onde as pessoas elas tinham prazer em se expressar. No caso, eu fico com a impressão da dança, né? Mas esteticamente também as roupas, os penteados me chamavam muito a atenção. E para essa história em si, eu achei que era extremamente pertinente porque eu tinha uma história muito complexa, com muitos personagens ali na minha mão. Então eu tinha que achar elementos em que eu pudesse chamar a atenção das pessoas além da história. Isso eu muito digo porque a minha intenção sempre foi contar essa história para o maior número de pessoas. Então, independente se você gosta ou não, ou está entendendo ou não aquele tema, pelo menos no aspecto visual eu conseguiria chamar sua atenção. Pô, que legal. Muito bom. Olha, gente, só fazendo aqui uma retrospectiva, quando o Steve diz de gente esquisita ali na divisa, não é na divisa do estado, é no filme, né? No filme, tá bom? Então, pra ninguém ficar aí bravo com ele, chateado, é no filme que tem gente esquisita. Agora, que o passarinho é meio diferente, né? Ele é estranho. É estranho mesmo. Um dos temas ali no filme é a questão da evolução, né? Eu queria entender, sobre a sua perspectiva, o que é evolução, como é que você a compreende? Eu acho que, assim, na minha breve jornada como cineasta e até na minha breve vida, né, porque eu me considero uma pessoa muito jovem ainda, essa era a mensagem que eu já venho há algum tempo tentando expressar em algum tipo de arte, de conteúdo. E quando eu tive a oportunidade de contar ela, as pessoas me perguntam por que esse tema. Eu falo que é porque hoje, o momento que eu vivo, que é uma transição que eu saí da faculdade, estou começando a minha vida adulta, de fato, profissional, buscando a minha independência, eu vejo que a evolução que eu tive nos últimos anos, de sair da minha cidade, da casa da minha mãe e vir para São Paulo buscar tudo isso, é a maior lição que eu tenho até hoje.
E eu percebo que esse é o grande sentido da vida, no meu olhar, né? Eu gosto de falar, eu não gosto de pontuar verdades, mas e sim dizer que é a minha interpretação. E que a evolução é o que realmente, para mim, é o sentido da vida. Porque a gente nasce pelado, sem saber andar, fraco, ali dependendo de todo mundo alimentar e levar a gente para cá e para lá, e a gente termina a vida com conquistas, com uma família, com uma educação, com experiência, com vivência. Então, eu olhando esses extremos, ponto inicial e final da vida, eu vejo que de fato a gente está aqui para adquirir experiência e evoluir, para se tornar um ser melhor cada dia que passa. Você achou fácil demonstrar essa evolução no filme? Foi difícil? Como é que você procurou transmiti-la no decorrer do curta? O curta-metragem, ele é feito de uma maneira linear, começo, meio e fim, muito, assim, seco, digamos, né? Eu não tenho flashbacks e mensagens de cá, de lá, é tudo, vai se construindo, né? Que é um paralelo que eu faço com a vida. Então, como dificuldade, eu acredito que foi simplesmente montar esses personagens, que eles interagissem e que eles se completassem. Assim, eu desse a ação, né, na construção dessas experiências. Essa foi a maior dificuldade para mim, porque do resto eu acho que foi puramente prazer, assim, dizer uma coisa que já estava na minha cabeça há uns 2 anos. Todas as vezes que uma pessoa ela expressa uma ideia, um sentimento por meio da arte, no fundo, consciente ou inconscientemente, né, está ali no íntimo desta pessoa o desejo de atingir as outras de alguma forma, né? Em geral, como o artista emprega a técnica, ele já sabe, eu vou apanhar as pessoas por aqui, né? No seu caso, como que você pretendeu atingir as pessoas, alcançar as pessoas, impactá-las? Bom, como eu disse anteriormente a respeito da década de 70, eu acho que a parte visual foi a minha maior preocupação. Essa foi a grande pegada. Foi, porque é muito difícil você falar que você quer contar uma história para todos os tipos de pessoas. Você fala isso para uma pessoa e fala, mas é difícil você pegar todo mundo, você vai se limitar a um nicho de repente. Então, com esse obstáculo e até para a fase que eu me encontro, na minha carreira, eu precisava chamar atenção esteticamente para daí dar credibilidade para a pessoa começar a entender a história. Então, se você reparar nos figurinos, que a maior parte deles foi feito à mão, a gente desenhou eles junto com a figurinista e junto com a diretora de arte, a gente elaborou toda a paleta de cores para que tivesse sempre muito bonito e as cores tivessem muito os seus significados, que daí para inconscientemente a pessoa ela gerasse alguma simpatia por aquilo. Então eu acho que esse foi o principal artifício que eu tive muito cuidado em montar o filme. E por falar em montar, ele é todo feito com planos fixos, cortes secos, o que torna muito mais fácil uma pessoa, por mais que ela seja leiga, entender e visualizar aquela informação. Ele é um filme muito curto, com muita história, então ele tinha que ser fácil visualmente. Legal. Muito curto, com muita história. Quanto tempo mais ou menos o curta? 15 minutos. 15 minutos. Sim. E uma história de um condado inteiro nesses 15 minutos. Eu fico muito feliz quando as pessoas dizem que poxa, queria ver um pouco mais, porque realmente tem muita coisa para ser desenvolvida, mas eu acho que a principal mensagem, ela tá ali. Eu acho que eu consegui, de fato, pontuar que ou você evolui, ou você estagna e não simplesmente desfruta o que é a maior bênção, assim, da vida, né? Essa oportunidade de você passar por experiências, ter relações e aprender com elas. A vida passa muito rápido, né? Se você não põe a mão na massa, se você não assume o papel de ser o protagonista no filme da sua vida, vai ficar sentado no banco, vai ver a vida passar e depois vai ter essa infeliz descoberta de que as coisas aconteceram e você não participou delas. Com certeza. Então, realmente, essa questão da evolução, ela precisa ser colocada
diante dos olhos de cada um de nós, né? A gente precisa se questionar como é que está o nosso processo evolutivo. Mas antes de essa questão ser posta no filme, com certeza ela foi apresentada a você mesmo. Sim. Né? Você teve, você viveu esse questionamento. Sim. Né? Quando foi que você decidiu abordar essa questão no filme e por que esta? Eu não sei datar exatamente, mas de um ano e meio para cá, eu venho sentindo muito a necessidade que eu tenho de estar em equilíbrio com a minha mente, com o meu corpo, com o meu espírito. E para todos estarem em equilíbrio, eu tive que começar a desenvolver certas questões que antes eu não havia tocado. E certas pessoas que eu me relacionei me ajudaram a desenvolver a minha mente, outras o meu espírito, outras o meu corpo. Então, foi uma sequência de experiências e, assim, insights que me fizeram perceber isso. Que eu tinha realmente que melhorar para chegar onde eu quero. E onde eu quero chegar não é um lugar tão perto assim. E, para isso, é necessário esse trabalho. A questão da evolução, ela é abordada porque justamente foi a maior lição que eu tive até hoje. Eu acho que daqui a 5, 10 anos, talvez eu tenha duas ou três outras lições que realmente me motivem a contar. Eu tenho outras questões que eu gostaria de contar já num próximo filme, que elas estão ficando cada vez mais claras para mim. Mas hoje, a da evolução é crucial eu entender para saber o que eu preciso fazer para me tornar um diretor melhor, uma pessoa melhor. Quando a gente fala de um curta-metragem, até quantos minutos ele ainda é curta? Se eu não me engano, 30. 30? Até 30 minutos é curta-metragem. 30 minutos. Em geral, a média... Tem uma média de tempo dos curta-metragens? Sim, 15 minutos, porque a maioria dos festivais eles aceitam até 15 minutos. Então, na verdade, o meu primeiro corte do filme ele estava com 22, por aí. Mas eu tive que me enquadrar para também alcançar o meu objetivo, que é passar essa mensagem para outras pessoas, né? Então não adianta nada eu fazer uma obra de arte que ela vai acabar ficando só para mim. O objetivo dela desde o começo foi montar uma peça com essa mensagem para que o máximo de pessoas possíveis pudessem assistir, né? Então, estando dentro dos 15 minutos, esse filme ele pode girar dentro do Brasil e em outros continentes, que é o intuito, é o próximo passo dele. Quanto menos tempo de filme, mais difícil é de passar a mensagem ou isso não quer dizer nada? Depende da sua mensagem. Eu acho que dificilmente eu conseguiria contar tudo que eu precisava em 5 minutos, por exemplo. Eu acho que 15 foi ali o limite para eu conseguir abordar minha mensagem, para eu dar toques de humor, para eu fazer as pessoas apreciarem figurino, apreciarem objetos de cena e elementos muito ricos como o carro que a gente tinha no filme, né? Era um carro de 1954, azul bebê com a capota amarela. É um achado para a nossa produção, que é uma produção muito pequena, independente. Então, a gente tinha que mostrar isso também. Tinha que mostrar muita coisa. Então, eu acho que 15 minutos foi o mínimo, mas suficiente em si. E quanto tempo demorou-se para produzir esse filme, Steve? Foram 10 semanas de pré-produção, contando com o roteiro, né? 2 meses e meio, né? Mais ou menos. Foram 2 meses e meio. E nesses 2 meses e meio, eu comecei a jornada sem dinheiro, sem equipe, só com uma ideia. Aí eu chamei um amigo para finalizar o roteiro que eu já tinha em mente, chamei outro amigo para me ajudar na direção de arte, outro amigo para ajudar a fazer a fotografia, outro amigo para fazer o figurino, e daí juntando, eu percebi que eu tinha uma equipe. E daí eu vi que eu tinha que ir com tudo e contar com a sorte, que eu tive muita, assim. De última hora a gente conseguiu um patrocínio, de última hora a gente conseguiu o Genésio de Barros, que é um ator global. Ele é uma das estrelas aí do filme. E foi dando tudo muito certo, com muita positividade, assim. E foram essas 10 semanas, depois mais 4 diárias gravando, que foram, assim, praticamente impossíveis, né? A gente trabalhava das 6 da manhã até as 2 da manhã e foram, assim, 4 dias. Pô, muito legal. Por isso que se diz, né? Quem tem um amigo tem um tesouro, né? Aonde o dinheiro não conseguiu, a amizade tocou o projeto adiante, né? Com certeza. É claro, não se faz sem dinheiro, mas
sem os amigos também você não teria conseguido viabilizar o projeto. Quantas pessoas ao todo na equipe? Foram mais ou menos 35. 35 pessoas. Todas trabalhando de coração porque acreditavam no ideal. Com exceção de uma pessoa ou outra, porque circunstâncias maiores não permitiam, elas eram essenciais para acontecer, mas a maioria delas realmente acreditou no menino ali que estava querendo fazer o primeiro filme, estava querendo passar uma mensagem boa e, acima de tudo, criar um entretenimento de qualidade, por mais que seja independente. Legal. Se essa temática fosse aplicada num longa-metragem, seria adequada? Seria boa do mesmo jeito? Ou você teria escolhido uma outra temática se fosse um longa? Nossa, eu acho que caberia demais, porque eu conseguiria explorar muito mais qualidades e defeitos, que são coisas muito humanas de todos os personagens. Eu gostaria de ter a oportunidade de apresentar mais desses personagens que eu vejo eles como realizações muito fortes, assim. E é impressionante como, por exemplo, muitas pessoas diferentes vêm falar comigo e cada uma se apega a um diferente. E que foi um cuidado que eu tive na hora de escrever. Eu queria ter muitas situações que fossem comuns para tipos e fases diferentes, né? Por exemplo, dentro do filme você tem a questão do primeiro amor, aí você tem a questão do fim da adolescência, em que seus pais não aceitam muito bem o que você quer ser, e você é aquele adolescente meio esquisito que ainda está se encontrando. Aí você tem o desfecho de uma relação, aí você tem também a relação do irmão mais velho e irmão mais novo. Então, são muitos elementos que eu usei para as pessoas se identificarem. Eu acho que se fosse em um longa, com certeza eu conseguiria expressar melhor. Sem perder nenhum impacto sobre o público. De maneira nenhuma. Tem muita história para ser contada ali naquele condado ainda. E tem festivais de curta suficientes para poder dar expressão para o seu projeto aqui no Brasil, Steve? Tem, mas eu acredito que o meu filme ele precisa ser reconhecido fora antes de ser reconhecido nacionalmente. Com muitas pessoas que eu conversei, todas acabam vendo meio esse como caminho que quando é reconhecido fora, gera mais impacto dentro. Exatamente, né? A gente compra muita cultura de fora e a nossa mesma a gente não valoriza muito. Isso se vê pelo número de salas de cinema que a gente tem no Brasil, que são muito poucas, e assim, o tanto que elas arrecadam. Ou seja, é um dado que o brasileiro ele não gasta dinheiro em consumir cultura, né? Muito menos a própria, é muito pouco, percentual muito baixo. Então, a ideia é que o filme ele comece uma jornada internacional para voltar para cá e aí sim ele ter a vida dele que eu acho que ele merece ter. Reconhecimento, né, que precisa ter aqui dentro também, né? Para você, quais foram os maiores desafios, as maiores dificuldades que você teve que ultrapassar para que o curta chegasse nessa formatação, não é? E se tornasse viável? Sim, eu acho que as oportunidades elas estavam de fato ali para eu agarrar elas e aproveitar elas, mas a maior dificuldade realmente foi vender esse peixe para quase 40 pessoas, né? Porque eu era só um cara com uma ideia para realizar. Então o resto foi realmente na base do papo, do convencimento e vender essa ideia. Esse para mim foi o maior desafio. O resto, assim, graças a Deus, foi acontecendo muito espontaneamente. Eu tive, como diz uma amiga minha, eu sempre tive muito bem acompanhado em todas essas pequenas conquistas, que foi desde conseguir um dinheirinho aqui para pagar uma coisinha ali, até conseguir um grande ator com uma bela carreira já aí no cinema e na TV nacional, sabe? Você teve um patrocinador só? Você tinha feito já a menção de que tinha conseguido um patrocinador. Sim. Foi só esse para esse filme? Na verdade, são 3 nomes que eu... São 4 nomes que eu cito, na verdade, né? O CTC, que é o Centro Tecnológico Canavieiro. Eles contribuíram com a maior parte do orçamento, do pequeno orçamento, né? Mas sem eles não teria sido possível. A Agrican Agropecuária também,
que financiou uma boa parte. Aí tem também a Guli Guli, que é uma empresa de produtos alimentícios, waffles no caso, que eles também contribuíram, tanto com alimentos para produção, quanto verba, e o Hotel Fazenda Santa Helena, que ele disponibilizou a locação e a hospedagem e todos os confortos que a equipe precisava para realizar o trabalho. Bom, não tem como a gente deixar de ficar tocando periodicamente aqui no nosso bate-papo na questão da cultura no Brasil, né? Você mesmo já foi falando, trazendo alguns pontos, né? Os nossos filmes às vezes ganham mais expressão aqui dentro depois de terem sido reconhecidos no exterior. Né? O brasileiro não investe muito no consumo da cultura, muito menos quando se trata de uma produção nacional. Não é? Qual é a sua análise da cultura no Brasil atualmente, Steve? Olha, eu acho que a cultura é muito rica, ela é muito diversificada, mas eu ainda não tenho a experiência, a vivência suficiente para falar como é que é a cultura lá no Amapá, como é que é a cultura em Roraima, porque são cantos do Brasil que eu não conheço. Eu acho que quando você fala do que é expresso assim na mídia, a gente fica muito o campo São Paulo, Rio, Bahia, né? O Brasil ele é muito mais do que o samba e o Olodum, entendeu? Eu acho que o próprio brasileiro não conhece muito a sua cultura. Aí entra em méritos políticos, né? Que eu acho que não é muito bem o que eu deveria dizer e nem acho que eu tenho propriedade para dizer, mas eu acho que falta o brasileiro conhecer o próprio país. Não conhece, né? Eu acho que não. Agora, pois é, e até porque financeiramente às vezes não é facilitado. Há algum tempo atrás a gente verificava isso, eu acho que ainda está assim. É muito mais barato você fazer uma viagem para fora do Brasil e conhecer um outro país do que fazer uma viagem interna, não é? E conhecer o próprio Brasil. Não é? Então, tem a questão da vontade, da consciência do brasileiro que vai se despertando, mas também tem as dificuldades materiais que se impõem ainda dentro do próprio país, né? Da própria economia. Agora, você fez um caminho muito legal que você estava me contando aqui antes da gente começar a entrevista. Você não começou pela faculdade de cinema, você fez a faculdade de publicidade, não foi isso? Sim. E ali, no meio da faculdade de publicidade, descobriu esse grande amor que é o cinema. Não é? Dá para a pessoa que não teve uma formação acadêmica, né, orientada diretamente para o cinema, ir ganhando por si mesmo esse conhecimento e se aventurando, se arriscando com qualidade na produção de um filme, como você fez? Eu já tenho a resposta para mim, né? Mas eu quero ouvir você dizer. Claro, existem sempre muitas barreiras e as pessoas acham que a faculdade ela vai tirar todas elas, mas, Márcio, para quem trabalha, para quem acredita e para quem tem uma boa intenção, para quem quer fazer alguma coisa que seja bom para ela e para o próximo, que foi dessa maneira que eu procurei fazer o filme. Muito bom, hein? Eu acredito que você pode ser e fazer o que você quiser, entendeu? Eu acho que não é a faculdade que vai determinar o homem ou a mulher que você vai ser, e sim a sua vontade, o seu esforço e onde você canaliza a sua energia para o trabalho. Foco, a motivação correta. E boas intenções. Boas intenções. Claro, a qualidade técnica não é em nenhum momento dispensada. Não é? O Steve tem qualificação técnica para realizar o filme, não é? Mas para você não colocar aquilo que deve ser um favorecedor como um obstáculo, né? A faculdade tem que favorecer. Ela não pode ser um empecilho para você realizar o bem que você deseja. Sim. Você tem uma produtora audiovisual, né? Sim, sim. O que vocês produzem? Bom, a Disco Movies, ela trabalha com publicidade normal, né? Assim, a gente faz o trabalho que a gente recebe o briefing, né? É o meu lado mais comercial, assim, né? Porque eu, como eu disse anteriormente, como eu estou começando a carreira, eu também tenho que ter esse lado mais focado aos negócios também. Claro. Então a gente trabalha com moda na maior parte do tempo. Nós temos 2 clientes fixos de modas, que a gente faz um canal de YouTube e todo o conteúdo, né? Moda masculina e moda feminina. Mas também a gente faz trabalhos institucionais e clipes, o que vier. Tá certo. Tá certo. Olha, Steve, eu gostei muito do nosso bate-papo. Eu também. Não é? E teve uma coisa aqui que eu acho que
ficou forte não só para mim, mas para todos que escutaram, que foi esse seu desejo de, através de uma comunicação, pensar no outro e promover um bem comum. E estamos esperando você quando tiver novidades, tá certo? Tá certo, foi um prazer, uma imensa honra estar aqui e poder dizer um pouco mais sobre o Condado, que pessoas conheçam ele, que conheçam a mensagem que eu quero passar, que é muito positiva, tem uma intenção muito boa ali. E obrigado, de verdade, Márcio, por esse espaço. Seja sempre muito bem-vindo. Olha, nós vamos para um breve intervalo e você continue conosco. Nós voltamos já já. Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. Nós acabamos de ouvir The Heart Jazz Band, né, que cantou para nós a música Hello Dolly. Sejam muito bem-vindos. André, por favor, apresente os integrantes, né? Entre eles, alguém já conhecido aqui, nosso. Também tem aqueles que não puderam vir. Por favor, fala da banda pra gente. Primeiramente, quero agradecer o fato de nós estarmos aqui no programa, né? Pra gente é uma honra muito grande. E vamos lá, nós temos aqui, o meu lado esquerdo eu preciso apresentar, o Dr. Rock no trompete, né? O Márcio Medeiros, que ele faz o teclado, e nós temos... Não sei como é que é o nome do tecladista? Márcio, né? Eu não sei. Eu acho que ele parece com algum nome. É gente boa, rapaz. Nome bom. Por que será, né? Uma coisa assim, né? Então, Márcio, continuando o Márcio no teclado, né? Nós temos mais dois integrantes, que é o baterista, o Fábio Witt, e o Marquinhos, que é o Marcos, que ele toca baixo na The Heart Jazz Band. São os chefes da banda e mandaram aqueles que foram contratados para vir fazer o serviço, né? Ficar em casa tomando suquinho, não? Exatamente, né? Eles não se comportaram direito, ficaram em casa. Ficaram de castigo. Na próxima vez, né? Sim, sim. Conta pra gente como é que a banda se formou. Então, interessante. Houve o aniversário da doutora Gisela, né? E nós fomos contratados para tocar lá. No caso, como o Anabela 78. Que na verdade eu queria fazer uma surpresa para Gisela. Mas que ideia foi essa, hein, Rock? Eu sempre fui músico, eu me formei, desde os 16 anos eu sou músico profissional. Você vê, até a Carol coloca aí um documento meu no registro da Ordem dos Músicos do Brasil. Toquei durante a minha época de faculdade e depois parei, evidentemente, por causa da vida, mas sempre aquilo ficava meio que um ranço, né, de faltar isso. Quando eu fiz 60 anos, a Gisela me deu de presente um trompete, aquilo que eu sempre queria ter na minha vida, aquela época de moleque que eu não podia ter. Isso me obrigou a voltar a brincar de novo. E quando chegou essa época do aniversário dela, depois que eu contratei a banda Anabela 78, eu disse para eles, eu vou fazer uma surpresa para a Gisela e vou tocar alguma coisa no aniversário dela. Queria tocar o Michele, Eu Sei Que Vou Te Amar, uma música assim, para comemorar o aniversário dela. E aí nós tivemos aí um relacionamento que ficou legal, tivemos, né? Uma empatia e foram, então vamos juntar e fazer um trabalho interessante com tocando jazz dos anos 50, aqueles jazz mais antigos, mais orquestrados e nessa formação, né?
Agora, no nome da banda, eu não sei porquê, mas tem um dedo forte do rock aí, não tem não? É do André, ele que inventou a história. Foi você, André? Olha, errei, cara. O André que fez o logo da banda. Não, porque com um cardiologista aqui do meu lado, eu já imaginava que o nome tinha sido aí dado pelo rock, mas foi você. Na realidade nós fizemos, a gente costuma fazer as coisas todas juntas, assim, mas, que legal. Mas realmente o coração aí, ele tem, né? Mas foi uma coisa gostosa, porque, por exemplo, no lançamento do meu livro, nós fizemos numa cantina e eles foram tocar, quer dizer, lá a gente apresentou já todo um repertório que a gente treinou, né? Nós ensaiamos juntos, foi uma coisa mais profissional, né? E ficou bonito, né, André? Ficou muito bacana, na realidade deu uma boa repercussão, até acima do que a gente esperava, em termos de sintonia e tudo mais. Foi um mês, né, Rock? Parece que a gente já toca a vida inteira junto, sabe? Agora, na época que você tocava, Rock, já pensava em medicina? Eu tinha 16 anos nessa época, né? Eu estava no colégio e eu não digo que pensava em medicina, a gente naquela época estava fazendo ciências biológicas, né? Com 16 anos você não pensa nada, né, Márcio? Realmente é difícil, né? Mas verdade. Pensa em tocar. Eu só queria tocar, achava maravilhoso, viajava com a banda que a gente tinha, era uma delícia. A base musical de vocês é o jazz? Sim, na realidade, nós começamos... Porque assim, quando a gente vai estudar música, a gente estuda a harmonia, né? E a harmonia do jazz é a harmonia funcional, que a gente chama assim, onde você estuda a fundo a formação dos acordes, né? Então você passa pelo jazz, você toca muita música, muitos jazz até você pegar uma certa habilidade. E a gente toca, todos nós tocamos por música, sabe? O pessoal que conhece música, não é... Sabe? Então, música a gente nunca esquece, né? Como andar de bicicleta. Você aprende, você nunca esquece. E depois, nesse tempo todo, eu me aprimorei também com eles, né? A gente vai estudando, a gente vai se acertando. Mas eu posso fazer um... Por favor, faz. A leitura do Dr. Rock é fantástica. A leitura de partitura dele é mesmo? Opa, eu fiquei impressionado. Nossa, tem talento. Tem futuro, André? Eu acho que tem futuro. Tem futuro. Eu acho que tem futuro, sim. Agora, olha, isso tem mudado e é bom que mude, né? Porque ser músico é uma profissão. Mas às vezes a pessoa topa com música e diz assim, pô, que legal você toca. Mas quando você não toca, você faz o quê? Você trabalha com o quê? Qual é a sua profissão? Exatamente. Poxa, o cara estuda, faz a faculdade, tem anos de experiência, tem ali o seu sustento e alguém vai perguntar, e você faz o quê da vida, né? Correto. Mas para poder aproveitar a experiência já acrisolada aí pelo tempo, né, dessas perguntas, quero perguntar, o que quando vocês não estão tocando, vocês estão fazendo? Sim, na realidade eu trabalho com publicidade também, né, eu diria que hoje eu até divido mais o tempo com a música, né, antes era mais publicidade, a gente passa aquela fase que até como o doutor muito bem exemplificou, uma fase que você fica se dedicando até a uma outra profissão, mas... No caso, hoje eu divido mais a propaganda, a publicidade com a música. Eles são profissionais, essa é a verdade. Né? Eles trabalham com música mesmo. O Márcio é um cara que é professor de música, professor de canto da doutora Gisela, que está aprendendo, que ela também quer ser a crooner do conjunto. Pois né? Logo a doutora Gisela vai estar com Então o Márcio é professor de música, eles fazem shows, o André, eles todos têm um contexto... profissional, né? Eu que que faço o hobby da história. Só. Tem no caso o Márcio, que é um músico, um excelente músico, né? A gente gosta muito dele, ele nos ajuda muito, né? O Marcos, que é o baixista, ele também tira várias músicas, interpreta muito bem as músicas, né? E ele também, o Marcos, ele também é publicitário. Também? Então metade publicitário e metade músico. E o Fábio Witt, que é o baterista, que é metade advogado e metade músico também. Pois é. Mas hoje a gente está com o pé bem dentro da música, assim, graças a Deus. Isso é muito legal, é uma banda. Vocês se encontram para ensaiar constantemente? Qual que é a frequência? Sim, veja bem. Nós temos 2 meses. Na realidade isso. É interessante. Como a gente já tem uma certa vivência musical, assim, a gente já conhece mais ou menos... o mapa do que a gente vai fazer, né? Então não fica tão complicado. E cada um tendo a pauta, se você sabe ler direitinho, cada um lê, é só uma questão de ajuste só, isso é... Correto, a gente vai muito Márcio, uma coisa interessante que aconteceu, que eu acho fantástico, a gente passar isso. Você sabe que nessa brincadeira toda de eu estar brincando, tocando, toquei em casa,
Tocamos lá no dia da festa. Isso. Você não sabe quantos e quantos médicos, colegas, vieram falar para mim que tocavam também. Olha só. Inclusive teve o Itiro Suzuki, que me operou meu quadril. Ele foi no dia do lançamento só para ver a banda tocar. Ele falou, olha, eu toco teclado. O Davi Wip estava lá no dia da festa, sim, voltou a tocar piano por causa disso. Voltou a tocar piano por causa da banda. Olha que legal. O cirurgião de tiroide lá, o Marcos Loreto, ontem, durante o foi reacendendo a chama aí, muita gente. Montar uma banda de músicos, de médicos. Só falei, bom, vocês que sabem, vamos fazer. Olha, nada disso montar uma banda só de médico, né? Botar vocês fora de jeito nenhum, né? Não tem problema, eles são profissionais, é outra coisa. Eles fazem. Então, mas isso que eu acho bacana. É exatamente o que o doutor comentou, uma coisa muito interessante. Inclusive o baterista, ele também estava nessa, eu tô a fim de voltar a tocar, E ele é advogado, né? Então ele... olha, eu vou tocar com vocês uma vez, mas é só brincadeira e tal. Hoje está aí com a gente já há 5 anos. Empenhado, né? Empenhado lá pelo trabalho. Mas eu imagino que é uma terapia maravilhosa, né? Eu acho que uma coisa importante, depois de uma certa idade, eu acho que a pessoa tem que procurar alguma coisa paralela. Sabe, a plasticidade cerebral muda. É isso aí. Então você tem que ter. A música é uma coisa que remete a gente para muita coisa, abre o nosso horizonte. E, sabe, a plasticidade cerebral, a prevenção de Alzheimer, a gente sabe disso. Uma coisa, você é médico, Rock. Outro dia, eu visitando um médico, né, numa consulta, ele estava me consultando, e ele dizia o seguinte, ele falou, olha, você precisa descansar. E a gente descansa, não é simplesmente dormindo. Não. A gente descansa fazendo uma atividade diferente daquela que a gente já está acostumado. Você tem toda a razão, é isso mesmo? É isso que a gente tem que fazer. O cara fala, bom... você sabe que tem estudos que comprovam isso, sabe, Marcelo? A plasticidade cerebral, o lado de memória, cognitivo, melhora muito fazendo uma atividade fora do que a gente faz. Além de que é uma coisa prazerosa, né? É gostoso. A gente que vive, né, que tem essa história musical enraizada, né? E essa paixão pela música surgiu de onde? Olha, eu tinha 10 anos de idade, que eu morava numa cidade de interior pequena, que aí resolveram formar uma banda infantil. E o maestro, que era um italiano bravo para burro, me chamou e falou, nós ficamos 2 anos estudando teoria musical. Até a hora que ele falou, agora vamos distribuir os instrumentos. Ele pegou, me deu um trompete e falou, só vai tocar isso na sua vida. E aí começou. Eu com 13 anos já tocava na banda de rua mesmo. Com 16 anos já tocava em baile profissional, em tudo quanto era lugar. E foi até entrar na faculdade. Aí realmente a coisa já ficou mais difícil, né? Eu já mudei também, já dissociei. E era gostosa, era uma orquestra que a gente tinha que viajava o interior inteiro tocando. Né? Que instrumento é esse que você estava tocando aqui? Isso aqui é um trompete, olha, que eu ganhei da doutora Gisela de presente. Presente da Digníssima. Você vê só como ela é. Há quanto tempo ela deu esse trompete aí para você? Faz 5 anos. 5 anos. Isso que depois desse presente que eu resolvi voltar. Ele ficou aí mais ou menos uns 4 anos esperando você... Ficou realmente. Até aparecer, criar coragem. Aparecer esse pessoal, porque se tocar sozinho não é bom, não é igual. Né? Agora eu estava vendo aí, para tocar o trompete, você precisa ter um fôlego bom, né? Sim, você tem que ter embocadura. Isso é muito bom para a parte respiratória. Era isso que eu ia lhe perguntar. Você tem Traz benefício? Seguramente. Isso faz bem a parte respiratória, você tem a caixa do pulmão melhora bastante, o tórax melhora, a expiração prolongada, você faz exercício, né? A gente não manda o paciente fazer exercício respiratório, soprando bexiga, soprando... Então aqui, pronto, aí se for um paciente que fica desmotivado, você dá um trompete para ele, acabou o problema. Agora, guitarra e teclado, faz bem fisicamente para quem ouve? Para quem toca também, né? Para quem toca, sim, de fato. Exato. Porque para quem ouve, a gente tem certeza que faz, né? Ouvir vocês é uma delícia, muito bom. Muito obrigado. E realmente, a música, o que a gente vai falar da música, uma coisa tão sagrada, tão boa, né? Tem promessa de CD, DVD vindo aí pela frente? Porque com a música boa assim... na realidade, nós estamos agora gravando agora um CD com uma boa parte dessas composições, que seriam as composições do Anabela 78, né? E... Puxa vida, a gente sempre, nas letras, a gente sempre procura promover, né, essa valorização da vida, essa valorização espiritual, né? Importante isso, né, André? É extremamente importante. Olha, a gente tem que plantar valores e é muito interessante o momento que nós estamos vivendo.
Porque não só na música, nos livros, nos filmes, Sim. as pessoas elas querem um entretenimento, algo que seja agradável de experimentar, mas que seja também útil, que faça um bem, que melhore a qualidade de vida, que agregue um valor, não é? Correto. Então, quando a gente vê você trazendo essa proposta, eu fico contente porque vai ao encontro do anseio das pessoas de uma maneira geral, né? Hoje está todo mundo trabalhando para poder ser um pouquinho melhor na vida. E quando a música vem oferecer aí esse acréscimo, né, é bem legal. Muito bom, muito bom. Aliás, só fazendo um rodapé em relação ao que você falou, concordo plenamente. Acho que todos nós aqui a gente tem essa preocupação de, através da arte, valorizar, né, a essência do ser humano, porque senão não há sentido, né? Imagina só o que a gente tem de arte, muito do que a gente tem de arte hoje. Eu não vou falar quem e o que, porque, né, cada um tem um estilo, um gosto, mas muitas coisas que estão aparecendo estão perdendo um pouco dessa essência da arte, de falar da criação de Deus, da natureza, da essência do homem, como você bem disse, que a gente tenta resgatar isso, né? Isso seria um propósito da nossa banda, tanto do Anabela 78 quanto The Hard Jazz Band. A gente tem um vínculo com isso, eu tenho certeza disso. Pô, muito legal, né? Esses são trabalhos que ficam, porque tem um tipo de música que não agrega muito valor, não promove a vida, mas passa, não é? Passa, denigre, não é? Mancha um momento que a gente está vivendo, não é? Porque a música ela marca, então pode marcar positivamente, pode marcar negativamente. Marca de forma negativa um momento e depois passa, não é? Exato. Agora você vê músicas que tem aí 40, 50, 60 anos sendo tocadas, sempre voltando, porque são músicas que fizeram bem, né? Não exatamente, até a gente estava comentando, mas por que, por exemplo, um jazz não é instrumental, não tem letra, mas enfim, veja bem, a estrutura de uma música de jazz ela é muito bem feita, né? As harmonias, as passagens, os baixos nas notas. Veja, o compositor, quando ele faz isso, eu acho que ele é um artista verdadeiro, porque ele botou um trabalho para fazer uma coisa bela, uma coisa com uma estética bonita, né? Então ele não fez uma coisa assim, não, vamos botar como se fosse botar um produto, vou falar com publicitário agora, como se eu fosse botar um produto numa gôndola para vender durante um tempo e depois já era. Não. Ele faz uma coisa para eternizar, uma obra de arte, que talvez vire um clássico. Por exemplo, tem músicas, não é, doutor? Que já tem mais de quantos anos? 1930, as músicas que nós tocamos. Isso, os jazz todos, olha, 1967, 1927. Puxa são vida, coisas que são eternas. Legal. Agora, a banda está desde setembro que está nessa configuração. Eu faço isso por hobby, tá? Isso para mim é não é com essa conversa não, maravilhosa. Olha aí, maravilhosa. Que conversa é essa? Isso é uma coisa maravilhosa que me faz um bem enorme. Anti-estressante, tira estresse. Eu vou te contar um segredo. Você sabe que nós temos até um cantor que deu uma palhinha para nós outro dia lá. Nelsinho Correia. Sério? Nelsinho Correia cantou umas músicas de Roberto Carlos. Fantástico, fantástico. Eu acho que nós vamos contratar lá, dando umas aulas lá para Gisela. Acho que na próxima vinda aqui, nós já vamos ter uma dupla aqui cantando conosco. Ô Saviolis. Olha, então desde setembro vocês estão juntos nessa configuração. Já deu tempo de viver alguma história engraçada? Olha... Aconteceu uma, eu vou dizer que foi assim, engraçada, porque foi bem no comecinho, né? Nós chegamos lá na residência, né, do doutor, tal, para tocar na festa. E aí eu olhei, eu esqueci um cabo do microfone. Eu falei, sabe aquele urso do Pica-Pau que foi assim, quando você fica perdido, não sabe o que vai fazer? Eu saí correndo, mas era assim, era 5h30, né? No sábado. E as lojas, eu tive uma noção que elas já estavam fechando, né? Não. Mas eu saí correndo, subi, quando eu fui ver tinha uma loja aberta lá, assim, aberta não, a porta de aço fechando, eu passei por baixo assim, eu preciso de um cabo para microfone. Por sorte, eu ainda conseguiu? Consegui, mas ele me deu... Na Teodoro tem um monte de carro. Exatamente, correto, exatamente. Então, quer dizer, quando eu cheguei lá, eu entrei e falei, preciso de um cabo de microfone. O vendedor fez o quê? Me vendeu mais caro. É claro, é lógico, né? Não ia perder a oportunidade, vai brincadeira. Daí passou por baixo do negócio. Passei por baixo, já estava fechando, eu comprei, não, preciso agora, então tá aqui, esse é o melhor e tal. Eu falei, nossa, tá bom. Daí,
Aí ele mesmo. Saí de lá, fomos lá, tocamos, graças a Deus foi muito Foi bem. muito bom. Essa é mas existem outras, né? Outros. Não, Fala, Márcio, conta uma duas aí. vezes nós tocamos Ó, juntos. tu tá lembrando aí, não tá querendo contar pra gente. Não dá, não. São inúmeras histórias. A gente tá na estrada há muito tempo, tem tanta coisa. Pois é. Olha lá, a gente não poderia deixar de ter mais uma música aqui, não é? A gente quer ouvir vocês mais um pouquinho, né, antes da gente encerrar. Tá joia. Vamos aqui, ó. Música é bonita. Eu vou me despedir, não é, de vocês. Muito obrigado. E do nosso público sempre fiel aí. Tem muita gente que está sempre acompanhando. Rock já é uma pessoa muito querida aqui da casa. Muito obrigado. Não é? Vocês agora também. Puxa, então, muito obrigado. Vou me despedir para deixar para você esse brinde, que é essa última canção aqui no nosso programa. Estamos encerrando o Papo Aberto de hoje, mas você, por favor, pode continuar em sintonia com o programa pelo Facebook, né? facebook.com/papoabertocn. Aceita o presente? Então vamos lá. Com vocês, The Heart Jazz Band.